Olá, olá, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre a síndrome pós-trombótica. Meu nome é Nailton. A síndrome pós-trombótica é um conjunto de sinais e sintomas após uma trombose venosa profunda e que acontecem, esses sinais e sintomas, por desenvolvimento de uma insuficiência venosa crônica. É uma complicação frequente, acontece em 2 a 80% dos casos. Se a gente olhar aqui, dor, edema, varizes e pigmentação e úlcera, isso está dentro dos sinais da insuficiência venosa crônica e da própria classificação CEAP, da clínica do CEAP, né? Esse Czinho aqui, esse mesmo aqui, esse mesmo aqui. O E é etiologia, A anatomia, P fisiopatologia. Então, a fisiopatologia da síndrome pós-trombótica ela é muito parecida com a da insuficiência venosa. A diferença é que ela vai ser o grande causador de insuficiência também, né? Então, a recanalização pós-TVP com fibrinólise e também com envolvimento da resposta inflamatória causa remodelamento venoso e lesa válvulas. A gente imagina que essa resposta inflamatória aí dentro desse coágulo, ele come válvulas, as válvulas, sei que você lembra, não custa repetir, as válvulas do sistema venoso são bicúspides, né? Uma válvula bicúspide, né? Então, essas válvulas sendo lesadas, a gente vai ter refluxo e insuficiência de outras válvulas, né? Por alargamento, né? Uma capacidade que ela não estava preparada para receber. E aí, algumas dessas também veias que tinham trombos, elas também vão evoluir para a obstrução, né? Eles não vão permitir o passagem do sangue, e aí você vai ter que buscar novos caminhos pelo sistema superficial, às vezes, para fazer a drenagem venosa das pernas, né? Porque a gente está pensando aqui principalmente nas pernas. Não é- Pode acontecer também nos membros superiores, mas a gente está pensando mais nas pernas. Então, a combinação de refluxo e obstrução causa hipertensão venosa. Essa é transmitida aos leitos capilares, promovendo transsudação de fluidos e grandes moléculas. A gente pensa em grandes moléculas aqui, a gente pensa em proteínas, em gorduras, né? Isso aqui, de transudação de proteínas, moléculas grandes, principalmente envolvendo proteína, também é a fisiopatologia do linfedema, né, gente? Mas voltando aqui, resultando em edema tecidual, fibrose cutânea e, por fim, hipóxia e ulceração tecidual. Isso aqui é a fisiopatologia do IVC também. Quanto mais extensa e proximal a TVP, maior resposta inflamatória e maior risco de desenvolvimento da síndrome pós-trombótica. O que essa frase aqui quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: se eu tenho uma perna, imagine, faça uma força mental aí para imaginar que esse meu desenho é uma perna, certo? A maior frequência de trombose é na perna, né? Em veias musculares da perna. Então, quando a gente tem uma trombose distal, pequena, essa trombose ela pode causar menos síndrome pós-trombótica. Quanto mais proximal e mais extensa, ela vai afetar mais o retorno da perna. Então, ela vai estar mais frequentemente associada à síndrome pós-trombótica. Tudo bem? Então, a epidemiologia varia amplamente. Existem dados, eu falei lá inicial, eu acho, que existe uma ocorrência de 20 a 80%, mas tem estudos que falam até de 100% de algum grau de síndrome pós-trombótica na evolução da trombose. E formas graves de 5 a 10%. Essas formas graves seria aquele paciente que tem dor, às vezes refratário ao tratamento e úlceras. A maioria dos pacientes sintomático após 2 anos. A evolução dos estádios deve ser ao longo dos anos. Isso porque a síndrome pós-trombótica, como evento, ela não vai ser única. A pessoa, depois de um tempo, imaginando que aqui é a linha do tempo da pessoa, a pessoa teve a trombose, né? Tempo zero. 6 meses depois, pôde ser feito o diagnóstico de síndrome pós-trombótica, porque o indivíduo tinha, por exemplo, edema, dor. Só que aí, ao longo do tempo, ele pode evoluir com doenças mais graves. Ter uma úlcera alguns anos depois, por exemplo, ter varizes,
aqui ao longo do tempo. Então, a síndrome pós-trombótica, ele vai positivar para a síndrome pós-trombótica após 6 meses, mas ele pode ter vários eventos adversos ao longo do tempo, que vão sendo piorados por outros fatores, como obesidade e tal, né? Então, sobre os fatores de risco relacionados a TVP, por exemplo, uma trombose de ilíaca, um IMC de 35 na época, né, da trombose, uma categoria de Vilauta moderada a grave no diagnóstico de TVP. A categoria de Vilauta, ela avalia várias respostas de dor e sintomatologia do paciente e classifica em leve, moderada e grave. Essa classificação, ela não é tanto do nosso interesse no dia a dia, por isso eu não expandi ela aqui, tá certo? Sobre características do paciente, se o paciente já tem insuficiência venosa pré-existente, é mais idoso e tem obesidade e veias varicosas, né? Se ele evolui com obesidade. Então, isso tudo vai ser fator de risco também que vão piorar a resposta aí. Não parece ter relação com gênero. A gente sabe que existe uma diferença aí sobre a insuficiência venosa. A insuficiência venosa crônica tem vários estudos que mostram frequências diferentes com o gênero. E aqui parece não ter relação. E não parece ter relação com trombofilia também. Eu acho que vai ter mais relação então quando a trombose for proximal, quando o paciente for idoso, quando o paciente tiver um IMC elevado e já tiver insuficiência venosa crônica na época da trombose venosa profunda. As manifestações clínicas, a gente já falou um pouco, podem ser intermitentes ou persistentes e aparecem de meses a anos após a trombose venosa profunda. E são bastante inespecíficos, por exemplo, edema, hiperpigmentação e úlcera. Dois desses têm edema, então é o sintoma mais frequente. Hiperpigmentação, a evolução, a gente vê aqui, né, da insuficiência venosa crônica, e uma pequena parte vai ter úlcera. A classificação pode ser feita pela classificação CEAP e também a classificação de gravidade da síndrome pós-trombótica por Vilauta. Ainda, o paciente pode ser pesquisado sobre níveis elevados de dedímero e pesquisa até de ultrassom para saber se ele não está tendo trombose. Existem estudos que falam que a pessoa que teve uma trombose venosa profunda, ele tem 33% de risco de ter uma nova trombose em 10 anos. E esse risco parece ser maior no primeiro ano. Então, dentro dessa pesquisa de síndrome pós-trombótica, é preciso ficar atento se novas tromboses não estão surgindo. Tudo bem? O diagnóstico da síndrome pós-trombótica é clínico, recomenda esperar pelo menos 6 meses após os sintomas. O que é que acontece? Na linha do paciente do tempo, nesses primeiros 6 meses, os sintomas podem ser devido à trombose. Ele ainda está com sintomas da trombose, que ainda não recanalizou e tal, então não seria diretamente a síndrome pós-trombótica. Quando é após 6 meses, você já esperaria que essa trombose tivesse recanalizada e aí agora o paciente está vivendo os efeitos da complicação da síndrome pós-trombótica. É importante caracterizar através de ultrassom se essa síndrome pós-trombótica é devido a sintomas de refluxo, obstrução ou obstrução, tá certo? Isso às vezes vai ter impacto sobre o tratamento, sobre o porvir do paciente. Um diagnóstico diferencial desses sintomas que o paciente está, a gente deveria saber sobre insuficiência venosa crônica, se a obesidade, às vezes sintomas da obesidade mesmo, o paciente tem dor nas pernas, ele culpa a trombose, culpa a insuficiência venosa, quando na verdade ele tem o efeito da obesidade sobre as pernas. A presença de lipedema, aquela gordura acumulada nas panturrilhas, linfedema, por outras causas, inclusive. O paciente também pode ter um tumor, um aneurisma com repercussão venosa, está causando isso aí. Um cisto de Baker, que é aquela protuberância do saco sinovial, né?
E é bom a gente lembrar que a síndrome pós-trombótica é um diagnóstico de exclusão. Primeiro, eu avalio tudo isso antes que a gente falou e outras causas, dependendo da queixa do paciente, para eu chegar a um diagnóstico de síndrome pós-trombótica. Aí aqui a gente tem a IVC, a insuficiência venosa crônica, como diagnóstico diferente. Você pergunta aí, mas a síndrome pós-trombótica, ela não vai ser uma evolução da insuficiência venosa crônica? Ela vai trazer uma evolução para a insuficiência venosa crônica? É porque muitas vezes, gente, aqui nesse caso, o paciente pode ou não ter um diagnóstico prévio de TVP. Porque todas as vezes a gente está avaliando que a gente teve um diagnóstico de TVP e no futuro ele foi avaliado e aí tinha síndrome pós-trombótica. Mas muitos pacientes, eles podem chegar no consultório sem nenhum diagnóstico prévio antes, né? E aí você vai ter que chegar a uma conclusão, o que foi que aconteceu na vida dele aqui, né? O tratamento é semelhante ao da síndrome pós-trombótica, da doença venosa crônica. Os exercícios físicos com algum foco na panturrilha, já que é uma importante bomba para o retorno venoso da perna, ajudando também a flexibilidade e melhora da condição cardiovascular, podem trazer grande melhoria nos sintomas da síndrome pós-trombótica. A terapia de compressão, por bandagem, bota de una ou meia, pode ser bastante útil. Lembrando que a bandagem às vezes é difícil para o paciente, porque qual é a pressão que seria aplicada, né? A falta às vezes de um profissional para aplicar, né? Um profissional para aplicar. A bota de una, a gente está pensando aqui que é um curativo com compressão, né? Então seria mais no cenário do paciente que tem úlcera venosa. E a meia seria a meia de compressão elástica, especialmente com compressões de 20 a 30 pacientes que não têm úlcera e pressões de 30 a 40 pacientes que têm úlcera. Ou meias especiais, né? Tem várias meias especiais que se adaptam melhor, né? Com enfaixamentos, simulando bandagem, né? Acho que é uma meia também, né? Tem várias marcas no mercado. O extrato de castanha da Índia, que é um venotônico, ele pode ser útil especialmente nos pacientes que não aderem bem à compressão elástica, à bandagem e à bota de una. Principalmente nas 12 primeiras semanas, eles podem ser úteis. Engraçado é que a maioria dos venotônicos, onde a castanha ainda está, eles não têm efetividade comprovada. A castanha da Índia também, o nível de evidência dela não é tão bom, mas ela é um pouquinho melhor do que os demais, especialmente nessas 12 semanas, né? O hidratante, o uso de corticoide tópico de baixa potência pode ser útil para evitar lesões de pele, né? Ressecamento para lesões de pele, né? Pode melhorar a sintomatologia. E a intervenção venosa, que seria a escleroterapia. Escleroterapia e cirurgia e outros métodos, né? Ele seria de acordo com o nível do CEAP, né? A sintomatologia, especialmente para os pacientes que têm CEAP maior ou igual a 3. Especialmente, eu estou falando, né? Porque você pode utilizar a escleroterapia em vários modelos aí, né? Até para varizes pequenas, até para não varizes também, como a telangiectasia reticular. O prognóstico 50% melhoram ou estabilizam com o uso de meia, tem um impacto significativo na qualidade de vida, semelhante, aqui faltou palavrinha, semelhante muitas vezes ao câncer e doenças terminais, doenças graves, né? Então é preciso um olhar cauteloso e sensível para essa patologia.